Boa tarde a todas e todos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à 73ª Roda de Conversa aqui da Frente Stameira de CAPES. Eu me chamo Priscila Vilela, sou psicóloga, sanitarista, mestre em saúde pública e desde 2019 sou colaboradora no NUPSAM, que é o Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas de Saúde Mental do IPUB da UFRJ. E é com muita alegria que hoje eu coordeno a nossa roda com um tema que toca todos nós, usuários, familiares, trabalhadoras e trabalhadores do campo da saúde mental e atenção psicossocial, que é a desinstitucionalização, o cuidado no território e o cuidado à crise em liberdade, né? E trazendo a experiência do Instituto Municipal Nise da Silveira, que fica localizado no bairro do Engenho de Dentro, aqui no município do Rio de Janeiro, teve recentemente seus muros derrubados, né? O muro que representa o isolamento e a exclusão dos sujeitos considerados loucos, né, em uma instituição total, caiu. E esse feito é uma grande vitória, né, uma vitória muito importante para a luta antimanicomial, fruto de uma longa trajetória de lutas, trabalhos e apostas no cuidado em liberdade por parte dos usuários, familiares e profissionais, né? A gente sabe que a derrubada de um muro não significa o fim da prática manicomial, mas o processo de desconstrução de uma instituição total passa necessariamente por isso, né? Sabemos também que, apesar dessa vitória, os serviços substitutivos aos hospitais psiquiátricos no Rio de Janeiro, e não só, no Brasil, né, seguem sofrendo com falta de financiamento adequado, trabalhadores com salários atrasados, usuários também sem seus benefícios, e isso ao mesmo tempo que as comunidades terapêuticas seguem aí sendo financiadas. Isso é só para dizer que seguimos na luta, né, por uma sociedade sem manicômios, ao mesmo tempo que a gente tem que também celebrar essas vitórias. E hoje vamos contar com a participação de pessoas que estão atuando diretamente nesse processo do NISE, a Priscila Hauer, Natália Reis, a diretora Érica Silva e o Jorcelino Júnior, que é enfermeiro do CAPES Franco Basaglia, que está à frente aí do último caso de desins. Vou pedir, por gentileza, que vocês se apresentem quando tomarem a palavra. E a gente vai transmitir também um vídeo produzido pela Pamela Pérez, psicóloga, que trabalhou lá e também é colaboradora aqui na frente. Ela é quem edita os nossos vídeos, que vão lá para o YouTube. E ele vai ser transmitido depois das falas. É um vídeo de 6 minutos. Obrigada mais uma vez por estarem aqui presentes, por terem aceitado o convite. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Nós é que agradecemos, né, a possibilidade de estar aqui. Eu sou Priscila, sou assistente social. Estou atualmente na direção do Núcleo de Integração e Reabilitação Social, né, que funciona no Instituto Nise da Silveira. Natália é psicóloga e coordenadora técnica do núcleo. De fato, como a gente, na verdade, soube dessa possibilidade de participar dessa roda de conversa hoje, né, a gente não vai ter uma organização para ficar até o final, a gente vai precisar fazer a fala e sair, o que é ruim, né? A gente queria poder estar até o final, né? Mas infelizmente não vai ser possível. Inclusive, depois da nossa fala, se vocês quiserem, eu acho que perguntar alguma coisa, se ficar alguma questão, eu acho que, se possível, a gente podia fazer desse jeito, porque aí a gente não perde a possibilidade de uma troca, nem que seja mínima, rapidinho, né? Então, assim, de fato, então, nós dois temos uma limitação, a Natália vai começar a falar, né? E aí a gente vai se complementando aqui. É um prazer estar aqui com vocês e para falar desse tema que para a gente é tão importante, tão especial, né? Eu digo por mim, mas com certeza pela Priscila também, né? Que está aqui há muito mais anos que eu. Sou novinha em comparação com a Priscila, estou aqui só desde 2012 nesse projeto do Instituto, que é um projeto que trabalha com a clientela de longa permanência. Né? Quando eu cheguei aqui, a gente ainda tinha em funcionamento o núcleo de atenção à crise, que também era um outro núcleo do Instituto que tinha pacientes internados. Em 2019, no final de 2019, nós passamos a ser o único núcleo de internação aqui do Instituto por conta, né, do fechamento até repentino assim, da enfermaria, por conta de questões estruturais.
E seguimos aqui, mas já nos finalmente, né? Assim, é uma alegria também, porque a gente está num momento que a gente só tem quatro pessoas institucionalizadas, né? Um núcleo que já abrigou quase 200 pessoas, mais de 200, né? A Priscila está aqui me corrigindo. E então é um momento muito especial para a gente, né? É um momento que a gente consegue, estamos próximo de concretizar aquilo que é a nossa utopia, né? Porque acho que, como a Priscila colocou, não é porque a gente está desconstruindo, né? Finalmente conseguindo tirar essas pessoas que estavam aqui internadas há muitos anos para retornarem suas vidas na comunidade, né? Sendo inseridos em RT ou retorno familiar, que a gente também teve casos aqui de retorno familiar. Não é por isso que o manicômio ele vai deixar de existir, né? Porque o manicômio não é só uma estrutura física, o manicômio é mental. O manicômio ele está nas nossas práticas, nas nossas relações, se a gente não vigia e não cuida para que eles não exerçam sua força, né? Mas a minha fala, assim, né, para poder passar para a Priscila, trazer um pouco da atualidade, é só para dar uma contextualizada no núcleo, brevemente. Eu acho que são dados importantes para vocês entenderem um pouco do nosso processo aqui. Nós já tivemos 7 módulos de acolhimento provisório, que são MAPs, né? Módulos de acolhimento provisório, a gente usa a sigla para facilitar, MAP, que eram espaços, prédios aqui dentro do Instituto, que já serviram para espaços de internação tradicional, né? Enfermaria infantil e outras enfermarias aqui do Instituto. Esses espaços eles foram cedidos, né, para o projeto de moradia interna, com os casos de longa permanência. Estou contando assim de forma muito reduzida, né, até pelo tempo que a gente tem. E aí nós tínhamos 7, né, que tinha uma estrutura assim, que a gente tentava ao máximo se aproximar de uma estrutura domiciliar, mesmo sabendo que isso era impossível, porque dentro de um hospício não tem como existir casas, lugares de moradia para ninguém. Mas como a gente, nossa função aqui era começar a construir o processo de desinstitucionalização com essas pessoas que ainda estavam aqui dentro, a gente precisava se diferenciar aí um pouco da enfermaria tradicional, né? E aí se construiu esses espaços com uma divisão mais bem dividido, com quartos, cozinha, uns espaços com mais cara de casas, outros menos, né? Porque são prédios diferentes aqui no Instituto. Por exemplo, a Casa Azul era uma casinha, praticamente uma casa mesmo. Esse prédio que a gente está, que é o último MAP que tem de pé, que abrigou a pensão nova, que depois se dividiu em pensão 1 e pensão 2, a pensão 3 e a Casa Nova, já é um prédio que tem uma estrutura de corredores mais amplos, mais longos, e aí é diferente. A gente tentava aqui com o que era possível, né? Em termos de estrutura, mas acho que o principal era o nosso olhar em relação a essas pessoas e ao nosso papel aqui, né? O que a gente estava... Qual o nosso objetivo aqui, né? O nosso trabalho, o nosso cuidado para com essas pessoas, o que a gente pretendia, né? Então, a gente, apesar de estar dentro de uma estrutura manicomial, a gente sempre tinha um olhar para fora, né? A gente visava a cidade, a gente visava o território. Então, todos os moradores internados aqui no NISE, de 2010, se eu não me engano, se não me falha a memória, passaram a ser acompanhados pelos CAPs, pelos Centros de Atenção Psicossocial, né? Já numa perspectiva de que esses seriam os serviços que, quando eles fossem de alta, quando recebessem a alta, seguiriam no acompanhamento deles, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Essa costura que a gente faz com o território via CAPs para poder operacionalizar a DISINS e outros parceiros, né? Assim, a nossa ação era intersetorial mesmo, a gente buscava muito isso, né? Nem sempre a gente conseguia fazer as redes funcionarem como deveriam, como a gente esperava, né? Porque a gente sabe, né?
que existem muitos desafios e dificuldades que a gente enfrenta cotidianamente. Então, mas é isso, assim, esse era o nosso norte, né? E aí a gente veio gradativamente fechando os espaços com altas, né, com um trabalho de vizinhos que culminaram em altas para moradias assistidas, entre aspas, né, pessoas que foram morar em sua casa própria, né? A gente tem 2 exemplos assim bem recentes, que é a Maria de Fátima e a Valéria. Uma está morando em Caxias, recuperou o contato com o filho que ela não via há muito tempo, e hoje ela está lá, vizinha do filho, então eles estão muito próximos, né? E ela pagando o aluguel dela, né, com benefício, fazendo as compras dela, vivendo, retomou aí a vida na cidade e retomou o contato com a família que ela tinha perdido. E Valéria, que foi morar em Carangola, que é um caso que nos emociona muito, porque era uma pessoa que não via perspectiva de sair daqui de dentro do NISE. Foram anos e anos para conseguir construir essa saída para Valéria, e assim foi a melhor saída, né, assim, para ela. Ela foi morar num sítio lá em Carangolas, e ela recebe o suporte de uma ex-cuidadora nossa, que também foi morava aqui no Rio de Janeiro, mas foi morar em Minas, e nesse sítio, né? E ela dá todo o suporte à Valéria. A Valéria está muito bem. Não sei se a Priscila quer falar sobre, pegar um gancho aí da Valéria, que a Priscila acompanhou bem o caso. Eu acho que assim, é isso, a gente está precisando ser breve, né? Então, assim, tem muitos aspectos da história que a gente não está conseguindo, e não vai conseguir mesmo nesse tempo, reproduzir. Acho que a Érica, quando entrar, vai poder falar um pouco mais historicamente aí do processo de desconstrução do Instituto, que inclui, né, o núcleo. Isso que a Natália falou, né? Assim, vou pegar um gancho no que ela falou. O Núcleo de Reabilitação e Integração Social, que já teve outros nomes, né? Já chamou Programa de Moradias e passou a se chamar Núcleo de Reabilitação e Integração Social de 2010 para cá, né? Essas casas todas que ela colocou, né? Casa Nova, Pensão 1, Pensão 2, Pensão 3, né? Passam a ter aí um prenome de MAP, né, de Módulo de Acolhimento Provisório, e essas mudanças de nomenclatura, elas vêm acontecendo ao longo dos anos para marcar muito essa questão da provisoriedade, né? A ideia de que o hospital não é lugar para se morar, isso que a Natália já pontuou, de que esse é o princípio do qual a gente parte, né? Nunca foi, não é e jamais vai ser. Então, que a gente precisa partir desse princípio para, na verdade, construir e balizar o nosso trabalho. Então, a gente trabalhou com mais de 200, né, pacientes, aspas, moradores, né? A gente vai chamar de morador, mas meio que para diferenciar do paciente de crise, que está num espaço de uma enfermaria tradicional, né, aqui no NISE, quando existia, para falar desse que está nos MAPs e no NRIS. Mas a gente parte da premissa, da certeza, né? A gente parte de uma radicalidade, né? De que ninguém pode ocupar o hospício como casa, né? O hospício nem deve existir, né? Muito menos ser casa de alguém. Então, nisso, o NRIS ele trabalha ao longo desses anos com aqueles pacientes de longa, como a Natália disse, que foram produção do próprio Instituto, desde o Centro Psiquiátrico Pedro II até o Instituto Nísio da Silveira, como pacientes transicionalizados das clínicas conveniadas. Então, a gente tinha pacientes de Amendoeiras, do Eiras Paracambi, Eiras Botafogo, Espínola, Colônia Rio Bonito e tantas outras, né? Tantos outros espaços de cárcere, né? Que produziram aí pacientes de longa internação. O NRIS ele tem, então, essa missão, né? Essa missão de poder trabalhar a saída dessas pessoas, né? A saída dessas pessoas, desde a saída para a feira do bairro, para a farmácia, para o cinema, para o restaurante, para a pizzaria, para pegar um ônibus, até a saída para o CAPS e a saída para morar fora do hospital, né? Para uma casa, seja uma residência terapêutica, que aí é uma casa a se conquistar,
né? Porque a gente também tem essa clareza de que a residência terapêutica é um serviço e é uma casa a se conquistar, a se em algum momento chamar de sua, né? É um processo também que é contínuo, né? Que não está dado. Sair do hospital não significa necessariamente que eu estou indo para minha casa, né? Mas é um processo que é uma culminância, sem dúvida nenhuma, alta é uma culminância, mas é um processo de desins que atravessa essa saída. Né? A gente tem clareza disso. Então, assim, o NRIS começa a trabalhar, primeiro, com uma mudança de lógica mesmo, porque é isso, a ideia de que, bom, eu estou dentro do hospital, então aqui eu tenho médico, aqui eu pego minha medicação, isso se desmonta quando a gente insere todos os moradores no CAPS. Então, todos os moradores saem para fazer o seu tratamento no CAPS. Né? E aí não é o CAPS, no início era o CAPS Clarice, que é o CAPS do lado, que é o centro de convivência, que migra, vira o CAPS. Não, mas não é. É o CAPS Rubens Correia, é o CAPS Franco Basaglia, é o CAPS de Guadalupe, o de Semba, qualquer CAPS na cidade que tenha uma vinculação, né, que seja parte da história e do território daquele indivíduo. Né? Então, assim, essa é uma mudança de lógica, assim, que parece simples, mas não é para quem está tantos anos, né, institucionalizado. Não é nada simples você sair da ideia de que o plantonista, o médico da enfermaria vai atender, vai medicar, e você ir para a sua consulta, ir para a oficina, ir para a convivência, ir para o passeio, enfim, isso é uma mudança importante assim no modus operandi desse trabalho de desenhos. Né? Um aspecto importante também da gente pontuar é que a gente passa a ter a participação da figura do cuidador, que antes era uma figura presente nas RTs e que passa a estar dentro do Instituto, né, nesse cuidado cotidiano. Então, a centralidade sai do técnico de enfermagem, né? E entra a centralidade do cuidado cotidiano, né? Das ações de vida diária, né? Passam a estar nas mãos dos cuidadores. Né? Profissionais leigos, né? Que aos poucos foram fazendo cursos, foram se capacitando, foram estudando saúde mental, mas a princípio isso não era uma exigência, uma questão, e passaram a acompanhar esse cuidado. E isso é uma guinada importante, né, no cotidiano dos espaços, e no cotidiano dos moradores, e no cotidiano das equipes. O técnico de enfermagem ele continua existindo, mas ele existe numa outra perspectiva. Né? Assim, ele continua integrando a equipe, mas a figura do cuidador dá uma dimensão de um cuidado que também se transporta para um cuidado mais perto de um cuidado que a gente tem na nossa casa quando precisa de ajuda por alguma razão. Né? Então, acho que esse também é um aspecto importante da gente mencionar. Acho que um aspecto importante da gente falar é o que vem sendo fazer desenhos numa pandemia. Né? Porque é isso, a gente conclui esse trabalho, né, e finaliza com os moradores, aspas, né? Sempre que eu falar moradores, eu faço várias aspas, do Instituto, em meio a uma pandemia, né? Em meio a um contexto político, de saúde pública, sanitário, de caos. Né? Isso não é qualquer coisa. Né? Assim, a gente vem fazendo um esforço aí muito grande, né? Para poder concluir esse trabalho, né? Assim, num momento de muitas tensões, né? Até o próprio processo de desins que a gente usualmente faz com muitas saídas, com muitas idas ao território, com muitas idas à casa, e lancha, e janta, e almoça, e enfim, faz passeios. Isso tudo a gente precisou suprimir, né, e reduzir muito por conta da pandemia. Né? A gente precisou adequar o nosso processo de desins a um processo que colocou a proteção à vida dessas pessoas extremamente vulneráveis, extremamente frágeis, né? Pessoas institucionalizadas há muito tempo, que tomam muita medicação, com comorbidades. Então, assim, a gente precisou, de fato, adaptar a nossa rotina, o nosso cotidiano e seguir com o nosso trabalho de desins num formato muito diferente. Cuidadoso, mas muito diferente, né?
acho que é importante ressaltar que em quase 2 anos de pandemia, a gente não teve nenhum morador, né? E a gente começou a pandemia com 20 e poucos moradores, né? Nenhum morador contaminado. A gente não teve ninguém com Covid, ninguém, né? E assim, é isso muito fruto de um trabalho, né? de uma vigilância muito grande nossa, uma vigilância, sobretudo, com os funcionários, porque a gente sabe que se alguém aqui pegar Covid, pegou porque alguém trouxe, porque a gente zerou a saída, né? Então, muito doído para nós, né? Quando a gente trabalha, eu me lembro de uma situação logo no início da pandemia, a gente tinha uma moradora que, né, já teve alta, graças a Deus, e jovem, né? E que ela tinha uma coisa do dinheiro para comida. Então, o pedido dela de comida o tempo todo, de doce, de sair para lanchar, de sorvete, de bolo. E aí, e a gente trabalhando com ela a perspectiva de dar sentido ao benefício, de dar sentido ao dinheiro, né? De oferecer coisas para ela, de oferecer que ela pudesse ir ao salão, que ela pudesse ir ao Meier, que ela pudesse escolher as coisas que ela queria comprar, e não, que não girasse em torno da comida. Ela era bem gordinha, assim, obesa mesmo, né? Inclusive com problemas de saúde em função da obesidade, e ela resistindo a isso, e aí, assim, ela chega para nós e ela nem tinha sido vacinada ainda, né? Não tinha rolado a vacina, isso foi em 2020. Ela chega para nós e fala assim: bom, Priscila, olha só, eu queria então fazer uma escova, fazer a unha e botar os dentes. Eu queria colocar os dentes, porque ela tinha os dentes muito ruins, assim, uma dentição péssima. E aí, assim, a gente foi trabalhando com ela esse período todo, e aí ela pede isso, e ela pede isso no ápice da pandemia, né? No momento em que nem os salões de beleza estavam abertos, né? E assim, é isso, a gente precisou ralar muito aqui com esses moradores, né? Assim, para poder transmitir, né, e trabalhar a frustração imensa nesse momento de não poder ir à rua, de não poder ir ao salão, de não poder cuidar dos dentes, né, de poder desdizer com respeito e com muita informação tudo que a gente tinha dito antes, porque o nosso trabalho era justo ao contrário. E quando ela diz, ok, vocês venceram, ok, eu então topo, eu vou trocar os dentes, eu não quero mais o chocolate, eu vou querer o salão, e a gente precisa dizer para ela, infelizmente, nesse momento não é possível. Então, assim, foi uma vigilância assim, extrema, né? Muito rigorosa com os profissionais, espirrou ali, a gente já estava afastando. Não, mas eu não tenho atestado. Não, mas está afastado. Né? Porque era isso, né? A gente perdeu funcionários, inclusive, de Covid, né? A gente perdeu 2 funcionários novos, né? 2 técnicos de enfermagem de 40 anos no início da pandemia. Então, assim, a gente realmente buscou assim, um cuidado muito grande com os moradores. Acho que tem uma proteção divina aí para qualquer coisa que a gente acredite, né? Porque, de fato, né? Os nossos cuidados são muito importantes, mas eles não dariam conta sozinhos, alguma coisa os protegeu, mas fato é que a gente está encerrando o trabalho do núcleo sem ninguém com Covid, e a gente pretende que os 4 que estão aqui continuem assim, né? Bom, todos vacinados, enfim, né? E é isso, estamos seguindo um trabalho de desenho muito cuidadoso, né? Com poucas idas RT, né? A gente é isso, precisou se aproveitar, né, e utilizar o recurso do online, né, a questão da questão mesmo do online para fazer uma aproximação, inclusive, dos moradores com a casa, né? Uma das preocupações é como é que os moradores vão se mudar sem conhecer os companheiros que vão morar junto, né? Assim, isso era uma preocupação muito grande, mas também como é que a gente faz isso com uma pessoa que não consegue usar máscara e que sai e volta, e que expõe quem está aqui e expõe quem está lá, né? Então, a gente começou a fazer utilização do recurso do vídeo, né, das chamadas de vídeo, para que os nossos moradores pudessem conhecer os outros, claro, com limites, né? Alguns não conseguiam interagir, outros conseguiam, mas a gente foi tentando se reinventar, né, no cotidiano para poder fazer essas desenhos da maneira mais responsável, cuidadosa, né, que podia ser. Né? Com isso, a gente foi caminhando. Né? Hoje, a gente já consegue fazer o que a gente não conseguia fazer no final do ano passado, porque hoje estão todos vacinados, né? Então, a gente já consegue dar alguns passos. Né? Eu estava agora à tarde
numa visita na RT, né, do CAPS João Ferreira, com um morador autista que não usa máscara, infelizmente não usa máscara, mas é isso. Fomos lá, visitou, álcool na mão o tempo todo, todos os cuidados, e foi necessário que ele fosse à casa. Ele foi à casa já 3 vezes, né? Então, a gente tem feito, né? E aí, enfim, é isso. Estamos realmente nos finalmente, né? Com os últimos 4 moradores, com perspectiva, todos já com RT definida, né? Então, assim, em trabalho, né? De ida para casa, a gente já tem uma alta marcada para terça-feira que vem. Então, terça-feira que vem a gente fica com 3 pessoas, né? Tem um morador que, inclusive, a referência é o Júnior, que está presente aqui, né? Que é o Alberto, que é um morador que vai visitar a RT na quinta-feira, e aí a gente vai avaliar, né? Todos juntos, como é que vai ser essa visita. Se for uma visita muito legal, se ele ficar muito bem, já tem uma perspectiva dele se mudar agora nessa quinta, senão a gente vai estar agendando uma outra data. E mais outros 2 moradores que esperam uma obra numa RT para poder concluir a mudança, né? Acho que, enfim, em linhas gerais, né? Acho que tem muita coisa mais para a gente falar, mas considerando o tempo e também a possibilidade da gente ouvir de vocês alguma questão, alguma coisa que vocês acham importante a gente mencionar, a gente para por aqui. Natália, Priscila, muito obrigada por compartilharem, contextualizarem toda essa história do Instituto, trazerem também relatos de experiência dos usuários. Vocês trouxeram várias questões da DISINS em si, é um trabalho muito difícil, muito delicado, muito sensível, ainda mais se fazendo num contexto de pandemia, né, que são outras considerações também a serem feitas. Interessante saber também dos MAPs, eu não conhecia isso do núcleo, e eu queria só fazer um comentário. A nomenclatura, né, a linguagem e a mudança dela é um ato político, né, e a gente precisa também o tempo todo estar se posicionando por meio da palavra, né, ao lado que a gente está, porque isso diz muito sobre a nossa prática também. E aí, antes de passar para a Érica, que bom que você conseguiu entrar, Érica, obrigada por ter aceitado o convite. Eu queria saber, então, vou acatar a sugestão da Natália e da Priscila de abrir aqui já para ver se tem alguma questão, algum comentário que alguém queira fazer, tendo em vista que elas vão ter que sair logo mais aqui da roda. Cássia já prontamente levantou a mão aqui, já passo para você, então, Cássia. Então, Priscila, fiquei super emocionada de saber disso tudo. Participei do processo de DISINS da Clínica da Gávea, do Alberto Anderson, mas estive aí com vocês de 2007 a 2011, quando era muito cheio. Eu coloquei aqui que esse trabalho é de puro amor, e realmente é. E agora que tem 3 pessoas, né? Uma já está saindo, 4, né? 4 na realidade. Eu fico muito emocionada. Eu ainda trabalhei nas enfermarias da Casa do Sol com dança para dar corpo àquelas pessoas no processo de internação. Estive com você e com a equipe durante vários momentos e só vim aqui para parabenizar a todos e dizer da minha emoção, do meu carinho a vocês, porque não é fácil, nossa, não é fácil, né? Ainda temos essas dificuldades com o Alberto Anderson, mas parabéns, estou muito emocionada pela presença de vocês e por isso tudo que aconteceu, tá? Um grande beijo. Obrigada, Cássia. É muito emocionante mesmo. Esqueci também de parabenizar na minha fala. Muito parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Mais alguém, gente, gostaria de aproveitar aqui ainda a presença da Natália e da Priscila? Boa tarde. Cheguei um pouquinho atrasada aí na roda, mas assim, já chego muito feliz, né, em ver a Natália falar, as 2 moças que estão ali, porque eu sou trabalhadora da saúde mental desde 2010, mais ou menos. Comecei em CAPES e em 2015 eu comecei a trabalhar em residências terapêuticas, né? Sou cuidadora em residência terapêutica.
Tive a sorte, porque nós que trabalhamos nesse lugar somos pessoas de sorte, né? Somos privilegiadas, né? E quando eu vejo um obrigado de um morador em residência terapêutica, que eles pedem obrigado por tão pouco, por um copo d'água, né? Eles pedem obrigado, assim. Eu tenho um morador que o nome dele é Luiz Antônio. Para tudo ele fala obrigado. Para tudo. Coisas que às vezes não acontecem dentro da nossa casa, até mesmo com os nossos filhos, né? E isso é tão gratificante, isso é tão privilegioso, né? Isso é maravilhoso. Essa semana nós recebemos uma moradora, eu sou de Cabo Frio, tá? Não sei se eu falei. Vi as 2 residências terapêuticas ser inauguradas, tive a oportunidade de ir na Clínica Ego, hoje ver moradores, pessoas que moravam lá, dentro da residência terapêutica. Hoje mesmo eu estava vendo que uma das moradoras, que quando ela estava para chegar, que ela ia no CAPS, que na época, para ela conhecer, como não existia CAPS, residência terapêutica ainda, ela ia nos CAPS. E vi quando ela chegou, ela dormia em 2 cadeiras, né? Isso em 2016, ela dormia em 2 cadeiras. E hoje ela está cantando, dançando, uma das auxiliares de serviços gerais, que eu não vejo como auxiliar de serviços gerais, vejo também como cuidadora, né? Porque quando você está em residência terapêutica, todos somos um só, né? A gente tem que fazer um trabalho junto, que é nesse trabalho que eu acredito, né? E estou aqui para parabenizar, porque se eu for ficar falando, eu falo até amanhã. Mas, assim, estou muito feliz, foi a Célia que me passou o link, e ela sempre acerta, porque eu não poderia estar em outra roda. Muito de parabéns, tá? Muito de parabéns mesmo. A gente poder estar ali cuidando de pessoas que são tão rotuladas, são tão invisíveis, né? Por mais difícil que seja, por mais que a política tenha passo atrás, né? Mas a gente está ali, a gente faz o melhor que a gente tem, o melhor que a gente pode, né? Porque mês passado eu fui no CBB ver a exposição da Anísia da Silveira, Revolução pelo Afeto. Aquela mulher ela não tinha nada, ela só tinha ela só tinha o querer dela, e ela fez e deixou exemplo, né? E a gente que tem tanta coisa, a gente tem tantos serviços, e quando a gente vê as coisas não acontecer, é muito triste. Mas eu acho que cada um de nós que estamos ali dentro daquele lugar, lidando com o humano, se a gente não tiver nojo, se a gente não tiver mimimi, se a gente não tiver nada disso, o restante já dá para fazer. Um abraço, uma escuta, uma hora do banho. Eu tenho uma moradora que ela me arranha, eu vou lá chamar ela de mulher gato. Vem cá, minha mulher gato. Né? Se a gente mudar o foco e não querer bater de frente, porque não é todo cuidador que é preparado para estar ali. Né? Conforme as meninas falaram, muitos cuidadores caem ali numa emergência, caem de paraquedas, como, tipo assim, e fica assim, o que eu estou fazendo aqui? Né? Aí eu pego e falo, você só precisa ser você e tratá-los como você gostaria de ser tratada. E assim você vai conseguir, né? E muitas depois vêm falar isso para mim. Falam isso para mim, nossa, Ana, muito obrigada. Né? A gente não precisa de muita coisa não, gente, para dar amor. Né? Se a gente ficar só vitimizando, se botando como coitadinho, só culpando, né? O que a política, o que o serviço não nos oferece, a gente realmente não faz nada, né? E é isso. Muito obrigada, desculpe aí, eu falo muito. Obrigada, Ana Paula, bom ter você hoje aqui com a gente, seja bem-vinda. Foi a Célia Regina que te passou o link? A nossa super querida aqui Foi sim. Tá aqui. Obrigada. Pegando a telinha dela. Abimael, por favor, pega a palavra. Oi, passando aqui para parabenizar essa querida aí, a equipe, né? Que eu já conheço o projeto, minha companheira de longas datas, de jornadas de militância, e aí eu estou passando só para poder abraçar e beijar muito você, a sua equipe, e parabenizar vocês.
E a hora o que precisarem, eu estou por aqui. Com muita saudade, tá bom? Um grande beijo. Queria agradecer, né, assim, né, e, enfim, uma pena mesmo que a gente não possa esticar a conversa, eu adoraria ficar, né, acho que foi muito bom, Cássia, assim, te ouvir, né, é isso, né, a gente está falando do Alberto, o Alberto está saindo, né, um paciente grave, né, que nos emociona muito. Eu fico muito emocionada, então nem vou falar muito, porque senão eu também choro. E é isso, né, a gente, é uma emoção. Eu tenho 27 anos dentro do Instituto, né, não é pouca coisa, é muita coisa. E é isso, é um sonho, né, realizado, né, assim, num contexto tão difícil, né, para além da crise sanitária, né, para quem... O momento que a gente está vivendo, tão grave no nosso país, né, onde a exclusão, a intolerância, né, a violência são marcas, assim, são tão presentes, né, a gente poder concluir um trabalho, né, assim, poder concluir o processo de desconstrução do Instituto e não ter mais ninguém aqui internado, não ter mais ninguém... entre aspas, ocupando esse espaço como morador, isso não é realmente qualquer coisa, né? Acho que o trabalho ele está longe de estar concluído, né? Ele agora ele recomeça de um outro lugar, né? Eu tinha dito antes que a saída do hospital para uma residência terapêutica, para uma casa, é um trabalho, na verdade, contínuo, né, de construção, para que a gente realmente possa se despir, né, do manicômio que está em nós, né, que está nas nossas práticas e que precisa deixar de existir no cotidiano. E isso é um desafio que toma outras proporções a partir de agora, né? A gente conclui uma etapa desse processo importantíssima, mas é uma etapa, né? Ainda tem muito trabalho pela frente, e aí é isso nas equipes das residências terapêuticas, nos CAPs, na sociedade, né? A gente precisa se aprimorar muito ainda para poder dizer que a gente realmente vai ter uma sociedade sem manicômios, né? Esse é o que a gente vai perseguindo, né? É o que a gente vai desejando e vai construindo no dia a dia, nas mínimas ações, né? Então, eu queria agradecer a todos, né? Queria pedir desculpas por ter que sair prematuramente antes de terminar, mas queria agradecer todas as falas, enfim, todos os cumprimentos, agradecer muito. A próxima vez que a gente conversar, não vai ter mais ninguém, né? Não vão ter 4, não vão ter mais ninguém. Com certeza, Priscila. Muito obrigada mais uma vez. Agradeço também a Natália, que eu vi que ela teve que sair já. Ela precisou obrigada sair. Mesmo pela participação de vocês e pelos relatos. Tá, muito obrigada, gente. Um beijo. Beijo para todo mundo. Obrigada mesmo. A Érica certamente vai poder trazer muitas outras informações que eu, né, não pude falar. Érica, passo imediatamente a palavra para você. Seja muito bem-vinda. E se pudesse apresentar também brevemente. Em primeiro lugar, agradecer muito esse convite, muito mesmo, né? Infelizmente, a gente não conseguiu se organizar com mais calma para poder preparar uma apresentação, para poder ter uma discussão bem ampla aqui com vocês. O cotidiano do Instituto tem tomado assim, muito o nosso tempo, o nosso investimento. Né? Eu nunca imaginei que terminar com o hospital psiquiátrico desse tanto trabalho, assim, após o hospital, entendeu? Porque a gente pensa, terminamos com o hospital psiquiátrico, então agora vai ser tudo mais tranquilo. Não, é uma nova etapa, novos desafios. É muito emocionante poder estar falando sobre esse trabalho, né? É um trabalho que ele não se construiu ontem, são décadas e décadas de investimento de pessoas extremamente importantes na história da reforma psiquiátrica no Rio de Janeiro, né? Vários profissionais, gerações de profissionais passaram pelo Instituto, várias direções, né? Já investiram nesse processo de desconstrução. Né? Eu posso falar com mais propriedade, né, desses últimos anos, né, que estive na direção,
né? Desde 2014 eu estou na direção do Instituto, né? Em 2011 eu iniciei como vice-diretora e já tinha também uma trajetória no Instituto anterior como residente de saúde mental, né? Tinha trabalhado já nas enfermarias, o que a Priscila estava lembrando aí dessas mudanças, com a longa permanência. Na época eu escolhi, né, trabalhar exatamente com essa clientela que eram chamados sem possibilidades terapêuticas, né? E assim, esse projeto, nesses 10 últimos anos, né, a gente conseguiu fazer adesins de 305 pessoas, né? São pessoas que a gente sabe o destino, né? Tem um projeto terapêutico singular, são pessoas que estão vinculadas a CAPS, estão em residências terapêuticas ou em moradias assistidas, ou foram morar fora do estado do Rio de Janeiro. Temos vários casos diferentes, né? Com muita luta, né? Num processo em que recebemos também vários clientes das clínicas conveniadas que terminaram no município do Rio, né? Então, a gente conta com vários avanços nesses últimos 10 anos, né? E é muito bom poder compartilhar isso entre os colegas e companheiros de luta, né? Que é uma luta cotidiana que às vezes eu acho que está começando agora, porque os desafios eles aparecem a cada momento de uma maneira diferente, são novos desafios, né? Com o fim do hospital psiquiátrico, é até bom compartilhar isso com vocês. É muito comum escutar que o Instituto acabou, né? O Instituto está fechando, né? O Instituto vai fechar, né? Criou até uma certa polêmica, né? De um discurso mais radical. O Instituto tem que acabar, não pode ficar nada, né? E a gente tem trabalhado de uma maneira muito diferente. A gente tem trabalhado com a desconstrução, visando uma transformação das práticas, né? Onde arte, cultura, lazer, formação, esporte, eles estão substituindo as práticas tradicionais, né? Então, a parte ambulatorial continua de uma maneira ampliada e com uma nova roupagem, uma nova forma de atuação, né? Estamos trabalhando com as práticas integrativas também e com articulação com as outras áreas de funcionamento do Instituto. Então, eu acabei de sair de uma reunião, para vocês terem uma ideia, para discutir recursos ligados à cultura em saúde mental. Estamos investindo ao máximo nesses projetos, o projeto Travessia, o Loucura Suburbana, eu acho que todo mundo já escutou falar em algum momento sobre esses projetos, o Centro de Convivência, Trilhos do Engenho, né? Vamos retomar o Centro Comunitário, né? Que é uma forma da gente ter um diálogo mais horizontal e convidar os coletivos e a população para discussão direta sobre os novos rumos do Instituto, compartilhar essas experiências e trazer novos parceiros, que a comunidade ela passa a ter um papel muito mais ativo, participativo, né? Assim como a clientela, né? A nossa clientela em saúde mental, familiares, profissionais, né? Então, antigos espaços do Instituto, eles se transformaram, né? Desde os seus muros, suas paredes, que estão sendo gradativamente ocupadas por grafite. Então, a arte da rua ela está ocupando os muros e paredes do Instituto, assim como antigas alas, né? A Cássia falou da Casa do Sol, que ela trabalhou na Casa do Sol, né? Hoje a gente tem alguns andares, Cássia, só de exposição artística, né? Temos agora a exposição do Nelson Sargento. Ele pintava também, então, apesar da pandemia, a gente tem conseguido reabrir alguns espaços, respeitando e tomando o máximo de cuidado, de proteção, para que as pessoas passem a ter acesso a essas atividades. Então, temos só na Casa do Sol pelo menos 3 espaços destinados a galerias de arte, né? Alguns artistas
de outros municípios que vêm criar, expor suas obras aqui no Rio, assim como clientes também, que estão podendo apresentar suas criações e ter um lugar especial nesse circuito artístico, né? Sim, esse é um dos projetos, né? Temos o nosso Museu Imagens do Inconsciente, que é o carro-chefe do Instituto, é inegável a importância máxima, né, do museu, que no momento está aguardando uma nova exposição, então ele está fechado a visitação, mas as oficinas e os grupos de trabalho continuam, né? Temos o Loucura Suburbana, né, com as suas oficinas. E é importante que Priscila também, eu vi que ela frisou bastante, falar de como foi avançar nesse projeto diante de tanta dificuldade nos últimos 4 anos. Né? Pra vocês terem uma ideia, em 2018 passamos 1 ano sem manutenção predial, nenhuma. Então não tínhamos recurso para fazer, nem trocar uma lâmpada durante 1 ano, né? E era muito interessante que as pessoas ficavam, Érica, por que não fecha logo? Né? Vamos fechar, acabou o hospício. E a gente queria algo mais, a gente não queria fechar porque fomos obrigados a fechar por falta de recursos, por condições inadequadas, pela miséria, nada disso. A gente queria fechar porque a gente desconstruiu, porque a gente derrubou esses muros, né? Porque a gente quer transformar essa assistência. A gente quer ter um papel importante para a Zona Norte do Rio de Janeiro, articulada à RAPS, articulada aos CAPs. A gente quer continuar que o NISE, o Instituto, né, permaneça dentro de uma nova ideia de tratamento de saúde mental, não mais vinculada à doença mental, né, mas pensar em saúde, em promoção de saúde. Recentemente criamos o nosso polo esportivo Nísio da Silveira. No sábado já teremos as primeiras atividades. São adolescentes, são jovens que fazem Muay Thai, Jiu-Jitsu. Esse sábado vai ter a capoeira. Temos uma companhia de dança, uma proposta maravilhosa de aulas de balé para a terceira idade, né? E para a população em geral, assim. Então, a arte, a gente já está nas paredes, nos discursos, nas trocas, né? É emocionante ver como é que isso mudou, se transformou, né? E o desafio ainda é maior, porque a gente tem que virar essa página do hospício, né? A gente tem que avançar para ter um outro lugar junto aos serviços territoriais, né? Temos algumas parcerias, eu posso estar aqui com o CAPS Clarice Lispector, que montou com a gente a equipe, né? Pensou num trabalho de geração de renda, né? Estamos retomando, então criamos o polo de geração de renda no Instituto, né, em que os clientes eles estão produzindo peças, a gente está primando pela qualidade, já temos proposta de que essas peças elas possam estar numa loja em Botafogo. Não é um trabalho solitário, a gente quer que os CAPs estejam juntos, que a população esteja junto. Estamos também pensando em cuidar, em dar suporte aos funcionários, porque imaginem só, pessoas que passaram 30, 25 anos trabalhando dentro do hospital psiquiátrico e de uma hora para outra a gente falou, não vai existir mais. Né? Para a gente é um processo, para alguns que lutavam contra o fim do manicômio, porque tem que se falar que é muita resistência, gente, não é? No nosso meio a gente tem um discurso que aponta para isso, só que é uma resistência muito grande, né, de terminar, de superar essas práticas manicomiais, né? E ao mesmo tempo a gente tem que ter um cuidado grande, a gente tem que cuidar desse profissional que passou 20, 30 anos trabalhando dentro de uma enfermaria, que hoje fala que não sabe mais o que vai fazer da vida.
Então, temos alguns projetos, o pessoal está aprendendo novas formas de lidar com a clientela, né? Temos técnicos de enfermagem trabalhando em oficinas, tem uma que já pediu para ir para o Loucura Suburbana, tem alguns que estão indo para CAPS, né? Então, a Desins a gente pensa que é para todos, a gente pensa que a Desins é só para a clientela, para todos nós temos que abrir mão, né, do hospício. Temos que superar isso e pensar em novas formas de atuação, seja dentro ou fora do Instituto, articulada à rede de saúde mental. Nesse período também a gente conseguiu, com o fechamento das enfermarias, criar CAPS 3. Tá? Então, tivemos a criação do CAPSEAT, Severino Santos, né, com leitos, a criação, a transformação do Clarice Lispector em CAPS 3, do Raul Seixas em CAPS 3 e o CAPSI, né, a partir da Superintendência de Saúde Mental, uma parceria também com mais 4 leitos. Né? Não temos mais a internação, né, de crise lá no Instituto, não tem mais uma enfermaria funcionando, não tem um leito. Né? Isso para mim, eu sei que para vocês também que lutaram tanto por isso e lutam, né? É algo assim que tipo, realizamos um sonho, vale a pena lutar, né? E sabendo que tem muita coisa a ser feita ainda, muita, a gente tem que criar novas formas de se pensar, né, a saúde mental, de se pensar o tratamento na cidade, né, de cuidar dos nossos profissionais, de cuidar da nossa clientela, né? Eu acho que o avanço é muito grande, as dificuldades são imensas, erramos muito também, acertamos em algumas coisas, né? Quando o muro, né, esse muro que a maioria deve ter visto, né, a cena do muro caindo, né? A gente até fala que o muro ele não caiu, ele foi derrubado pela luta, décadas de luta, décadas de investimento, de acreditar que a gente pode transformar, né? A gente pode ter uma sociedade com uma inclusão, com respeito às diferenças. E isso está muito no nosso cotidiano agora, muito mesmo. É o nosso discurso. Estamos fazendo grupos de trabalho com a comunidade, isso é uma delícia, assim, para quem estava trabalhando no cotidiano, né, de umas enfermarias para desconstrução, hoje poder sentar com vários coletivos, sentar com vários atores, com os vizinhos do Instituto, com pessoas que estão indo conhecer, que querem participar desse processo, é extremamente emocionante. Cada um tem as ideias que estão surgindo, né? Cada um quer participar da construção desse parque, que é um parque de todos nós. Eu, por ser um tempo curto aqui, né, eu acho até que pode ter alguns momentos que eu posso estar descrevendo mais como é que se deu o processo de cada setor nessa transformação, fim das enfermarias, né, como é que foi meio pesadelo, foi de um dia para o outro, né, o prédio estava para cair, a gente teve que tirar as pessoas, né, e ao mesmo tempo transformamos um CAPS 2 em CAPS 3. Então, eu acho que essa desconstrução ela se dá de uma maneira muito responsável de não simplesmente fechar leito, mas de poder dar um destino diferente na cidade. Assim como a Priscila falou em relação aos nossos moradores, né? Eles estão saindo, mas estão saindo para a cidade com suporte, com referência, com tratamento. Com todas as dificuldades que existem, gente, mas eu posso falar para vocês com certeza, tudo que tiver, mesmo as dificuldades do cotidiano, é melhor do que o hospício, tudo, é melhor. Às vezes eu vejo o pessoal falando, o paciente X está sendo difícil porque ganha um benefício, isso é um problema. Eu falei, meu Deus, como é que isso pode ser um problema? Né? A gente lutou tanto para que tivessem direito ao benefício, isso não pode ser o problema, né? Isso é nosso trabalho. E a gente já pode falar que viramos a página no Instituto. Agora o investimento na memória, no parque,
estamos criando o Memorial da Loucura no Engenho de Dentro, um espaço que as pessoas vão poder visitar, ver um pouco da história, né, da psiquiatria no Brasil, que a gente tem um acervo imenso lá no Instituto, desde prontuários históricos, que fica no Centro de Memória, até fizemos uma réplica de uma cela forte nesse memorial. A gente vai ter um bistrô, vai ter uma lojinha que é do pessoal da geração de renda também. E porque a gente não pode esquecer do que aconteceu, né, durante 100 anos naquele lugar. A gente tem que lembrar para não repetir, né, para fazer diferente. Então, também é um desafio nosso essa questão da memória, do patrimônio, e não é só para a gente, é para a cidade, é para as gerações que vêm aí, né? E para os nossos parceiros que estão aqui, né? Que a gente possa compartilhar, né? Todos estão convidados a participar dessa construção lá do NISE, tá? Das discussões, estamos criando grupos de trabalho, são muito bem-vindos. Érica, muito bom te ouvir, muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Érica, para quem não pegou no início, é diretora, ela está diretora lá no Instituto, e enfim, que a arte, que a cultura, que o esporte, que a dança sejam capazes de derrubar os muros, de ocupar todos os espaços, as ruas, né? Érica participa e atua de todo esse processo, de toda essa movimentação. Foram, então, 2 CAPs, 2 que viraram 3. Nossa, isso é um lindo trabalho e necessário, né? Importante também o que você falou, que a Desins é para todos, né? E não só para os usuários, para os moradores, enfim. E dar um destino na cidade, né? Eu até anotei aqui que eu gostei muito dessas palavras. A gente pode transmitir agora o vídeo? Se não é no Engenho de Dentro, é aonde? Gabriel não tem mais jeito. Vicente não tem casa. Carlos não tem família. Valtair é morador de rua. Edgar é uma internação social. Não tem o que fazer. Desses pacientes de longa, a vida há de se encarregar. O hospital está inventando de falar desses casos. Essas são algumas das frases que pairavam sobre os pacientes internados na Enfermaria Masculina Aliança. Um espaço que reunia essas situações que não tinham jeito, que não tinham perspectiva, que não tinham passado, presente e futuro. É difícil falar e não se emocionar do período que eu vivi. Uma experiência que me modificou por completo, assim, que me afetou e que me afeta até hoje. O processo seletivo era para montar uma equipe que ajudasse, que pudesse contribuir para o fechamento do hospício. Eu levei isso tão forte e tão acreditei de fato nisso, e eu acreditei nisso desde a entrevista. Por ser esse espaço de desistência, esse trabalho me despertou uma insistência. Quem eram essas pessoas que estavam ali? Quais eram suas histórias? Aonde isso estava? Para mim, na Aliança, o melhor período foi quando a Gisela chegou, toda entusiasmada, e eu pensei assim, meu Deus, será que essa menina vai dar conta? Eu aprendi o que era atenção psicossocial no NISE. É curioso isso, porque eu pude entender de que modo que a gente consegue fazer um trabalho no território de aproximação e de poder, de fato, reconstruir, resgatar a história do sujeito, né? E do quanto que isso tem interferência no modo como essa pessoa vai poder reconstruir a sua vida para além do hospício, para fora do hospício, né? Aqui eu encontrei pessoas que acreditavam no fim do manicômio, que essa era a direção de trabalho para todos que estavam aqui, e que principalmente não existiria nenhum paciente que fosse intratado, seja de longa, já do instituto de muito tempo, ou desses que vinham transferidos, todos eles teriam condições de ir para a cidade. Então a gente resolveu fazer um certo censo de qual era, em que pé estava cada situação, a fim de retomar os direitos mínimos de cidadania de cada um. Foi um trabalho muito de formiguinha mesmo, muito minucioso.
esses pacientes que nem existiam civilmente, que não tinham nenhuma documentação, passaram a existir, passaram a ter direito de ter o documento, de ter um benefício, de ter sua história resgatada. E além dessa parte, acho que mais burocrática, mas que tem toda uma importância, né, para cada sujeito, a gente foi também fazer o resgate de cada história com as famílias. E isso era muito forte. E tem um terreno não sei aonde, está abandonado, e o terreno é dele. E ela corria atrás, né, para ver aquilo, e conseguia mesmo tirar aquele paciente dali. Ela conseguiu esvaziar a enfermaria. E foi um caminho muito longo, mas foi um caminho muito bonito, né, de ver esses pacientes ganhando vida de novo, poder ganhar independência, autonomia, poder ter voz realmente. E isso me fez realmente me apaixonar e ver o quanto que era importante, né, o espaço ali de tratamento, né, o que era a internação não deveria realmente continuar. Quantas vezes nós não fomos no território daquele usuário de origem, mesmo já tendo muitos laços rompidos ou todos os laços rompidos, durante a crise do usuário, e do quão importante isso foi nesse processo de desíndio. E isso é de uma fineza e de uma potência muito intensa. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte disso, sabe? Paciente assim que a gente não pensava de sair daqui de dentro, um trabalho muito bom mesmo. Todo mundo pode prescindir da instituição hospitalar, desde que a gente trabalhe para isso, entendendo que cada dia mais de uma internação desnecessária é inadiável uma alta. Um fio principal e que me parece que permeia todo o trabalho aqui. Como é que a gente coloca todos os recursos da instituição a favor dos pacientes que têm mais dificuldade, assim, de uma radicalização na equidade mesmo, que eu acho que tinha uma proposição aqui importante nesse sentido. Assim. E a construção de uma alta, ela nem sempre é óbvia, ela nem sempre está dada, nem sempre ela está clara. A gente vai precisar construir. Quando perguntavam que eles queriam sair de alta, não era uma realidade para eles. Então a gente começou também a trabalhar isso com cada paciente. E uma das estratégias que eu acho que foi muito importante para mexer com isso foi a mistura dos pacientes, que eram de internação por crises, né, pontuais, com pacientes que já estavam internados há muitos anos. E acho que essa mistura fez com que as coisas mudassem para esses que não tinham nenhuma vontade de sair. Acho que isso começou a ficar mais presente ali na dinâmica do dia a dia. Para a gente conseguir fazer altas sustentáveis. E eu acho que isso que foi uma marca também do processo do NISE, da desconstrução do NAC, que foi não foi fechamento só, foi desconstrução. Desconstrução no sentido de que teve muito investimento e muita responsabilidade nisso, assim. Tanto na criação dos leitos dos CAPs, que a 32 não tinha nenhum leito de CAPs e hoje conta com 30 nesses últimos 10 anos, quanto no investimento da formação de profissionais que se inquietassem com isso, uma formação permanente que se inquietasse, né? E dos leitos de RT. Então foi de fato uma qualificação no território e uma aposta nele, assim. Muito bom, Leandro, obrigada por compartilhar, muito bacana esse vídeo, falas muito potentes, com muito amor, muito legal. Vocês repararam que a gente cortou porque não ia dar para reproduzir inteiro. Vou até aproveitar para perguntar para a Pamela se está disponível esse vídeo na íntegra, está no YouTube? Eu estou tentando entrar pelo computador, mas eu vou falar daqui mesmo. Foi uma ideia da gente de poder apresentar algumas das pessoas que estavam envolvidas também nesse processo, né? Uma maneira de homenagear, é um vídeo longo, essas filmagens foram feitas por profissionais do NISE e eu fiz a edição, né? A montagem. Então tem muita história, tem momentos muito emocionantes e vão resgatando, né? Como é que esse processo se deu, porque é um longo processo, né? Com muito investimento, muito afeto. Isso é muito importante dizer, né? Eu estava aqui, eu estou muito feliz que a equipe do NISE esteja aqui. Hoje eu trabalho no NISE, né? Estou lotada no NISE. O meu projeto de produção audiovisual se dá no NISE também. E foi o lugar onde, de fato, eu entendi, né? Assim, no meu corpo, né? O quanto que a gente pode fazer um trabalho atravessado pela arte e pela cultura. Né, quanto o tratamento pode
ser atravessado por esse viés. E quanto a gente abre possibilidades terapêuticas e sociais, e, enfim, de laços, né? O quanto a sociedade também pode se repensar a partir desse outro olhar, dessa outra escuta sobre a loucura, as diferenças. Então, acho que é um vídeo que vale a pena ser visto, né? Eu fiquei muito feliz de poder participar disso. Eu estava lembrando aqui, quando eu fui trabalhar no NIS, eu acho que tem uns 4 anos, né? A Érica me disse assim, eu não gostaria de contratar mais nenhum profissional para entrar no hospício. Isso me marcou muito, né? E na época eu digo, pois é, mas eu estou aqui para desconstruir também, para a gente deixar registrado aqui o que existe, o que existiu, como foi, para a gente lembrar, né? Sempre essa história, quem está de fora talvez escute isso assim, de uma maneira muito diferente do quem construiu. É muito trabalho, né? É muito investimento para que essas 300 e tantas pessoas, que hoje são 4 ainda, possam ter uma outra relação com a vida, enfim, é muito emocionante, né? Poder participar disso tudo. Eu queria agradecer. Enfim, estou muito feliz, né? Assim, dessa junção hoje Frente Estamira, que é um espaço muito afetivo para mim, que eu invisto bastante, com o Nise, né? A equipe aqui, a Érica. E é isso, a gente está junto aí, né? Para seguir construindo, derrubando muros, né? Simbólicos, existenciais, e seguir construindo, assim, outras histórias de vida. É isso. Pamela, obrigada, parabéns pelo trabalho, parabéns também por essa produção audiovisual sua, que eterniza o momento, né? Deixa registrado aí para sempre todo esse processo, todos esses relatos, isso é muito bom, é muito bacana. E vou passar agora a palavra imediatamente para o Jorcelino, que conseguiu continuar aqui na roda. A Bia tinha falado que talvez você fosse ter que sair, que bom que você pôde ficar. Passo a palavra para você e muito obrigada por ter aceitado estar aqui com a gente. Boa tarde. Vocês se divertiram um pouco aí com o meu movimento inicial. Eu estava na correria do CAPS e a minha câmera não está muito legal. Foi um esforço de procurar um lugar onde vocês pudessem me ver melhor. Mas isso aqui foi o melhor que eu consegui, tá? Para mim também é muito prazeroso poder estar nessa discussão. Acho que essas guerreiras aí do NISE, né, com quem eu trabalhei de perto no tempo de Guadalupe, e depois nas minhas andanças, tem um mês aí que eu estou de volta na Rede do Rio e estou como enfermeiro lá no CAPS Franco Basaglia, que é o CAPS que se dedica agora a cuidar do Alberto. E me convoca muito falar desse trabalho de Desins a partir de caso, né, assim. Acho que a Bia, quando pensou em me convidar, pensou um pouco nisso, de eu poder trazer um pouco do que é esse terreno árido aí da psicose no trabalho de Desins, e que clínica é essa que a gente faz, que eu gosto de chamar sempre de clínica da aposta e clínica do incômodo. Me marca muito uma fala do Alberto, assim. O Alberto diz assim, eu estou aqui porque aqui me salva a vida. E aí, em meio a uma salada delirante, né, um usuário que tem seus 45 anos, está internado há mais de 20, 11 só no NISE da Silveira, o que foi apresentado a ele? Né, assim, que chance ele teve de desejar outras coisas que não aquele espaço, e qual é a nossa função ousada e, ao mesmo tempo, precisa ser humilde de poder nos aproximar e fazer um percurso juntos, sabe? Assim, acho que esse é o maior desafio da Desins, assim, quando a gente encontra um usuário que na salada delirante dele, ele já inventou diversas maneiras de... Quando a gente pensa num trabalho diante de um usuário que tem ali construções delirantes, que ele mesmo resolve, né, ele é o dono do hospital, ele se aposentou, então agora ele pode descansar, que ele não tem mais que se haver com mudança nenhuma, entra uma galera, que é um terceiro, né? Que isso é muito importante, a Natália falou disso, não sei se Natália ou Priscila, do quão importante é vincular esses usuários que têm a alcunha de longa permanência com serviços do território, né? Assim, como é que a gente vai dar a chance para essas pessoas que vivem nessa mistura? É hospital e é casa, a equipe acaba assumindo ali uma certa função de família, entre aspas, óbvio. Como é que eles vão desejar outros lugares, outras possibilidades? Eu acho que é uma aposta no deslocamento do encontro, de fato, e precisa de um terceiro, né? Precisa do CAPS,
precisa do dispositivo que vai ali se incomodar com aquilo. A gente vai chegar ali, vai estranhar e vai unir a nossa força ao pessoal que está na luta há mó tempão. No caso do Alberto, por exemplo, é uma luta levar ele ao CAPS, é uma luta levar ele na padaria. É um cara que não sai do quarto, assim. Ele estava há meses sem sair e recentemente, com essa turbulência toda de mudanças ao redor dele, ele começa a responder ao trabalho que é feito e ele também em intenso trabalho. Tem sido uma experiência muito marcante cuidar do Alberto, porque ele tem dado espaço, né? Ele tem permitido, inclusive, que a gente testemunhe conversas dele com as alucinações, enfim, e os enredos ali que ele traz, numa salada, numa coisa muito enlouquecida, mas ao mesmo tempo muito lúcido, né? Trazendo para a gente a dimensão de que, bom, vocês estão aqui apostando em mim, eu vou responder essa aposta. E aí vocês vão ter que ficar junto comigo, porque senão eu não vou dar conta. Ele, obviamente, não fala com essas palavras, mas é assim que a gente precisa escutar. Sabe, de um psicótico grave, há 20 anos internado, que começou a se internar aos 16, que tem, né, no seu histórico as marcas da frangofilia, da heteroagressividade, todo esse conjunto aí, esse arcabouço do dito de longa permanência, porque a família abandonou, porque desligou dos laços sociais, é a herança que a psiquiatria deixou. Tudo isso a gente escuta ainda, né, assim. E a nossa função, eu acho, é estranhar isso. É a gente se incomodar. A gente corre o risco de não se incomodar mais. E aí não se mexe o usuário, não se mexe aquele que está ali para apostar, e aí fica difícil tirar do hospício, de fato, né, assim. A gente tem avançado com ele, né, no trabalho, ao ponto de essa semana a gente dar o importante passo de levá-lo até a RT. Isso vai acontecer na quinta-feira e a gente está muito ansioso por esse momento, para ver como é que isso vai se dar, enfim, como é que Alberto vai responder. A gente tem usado também o recurso da tecnologia, que é importante isso, né, de não desconsiderar o atravessamento da pandemia. Alberto já conversou com os moradores da RT por videoconferência, já falou com as cuidadoras por videoconferência, e ele tem trazido também as impressões dele do que é utilizar esse tipo de recurso, né, assim, que é algo que veio para ficar. Acho que a gente precisa cada vez mais entender isso e incorporar também as nossas práticas. Acho que a gente, né, quando pensa em desins, a gente está pensando em algo que insiste e persiste, tanto do lado da cronicidade dos usuários, quanto do lado do que é a nossa aposta. A gente precisa insistir e a gente precisa persistir. Não à toa o Alberto é um dos últimos, né? Assim, acho que ele está aí mostrando para a gente qual é o caminho das pedras e ainda assim a gente se embaraça, a gente tropeça, a gente recua, mas recua para poder caminhar, né? Assim, para poder acompanhar o Alberto nesse percurso. Tem uma fala de uma supervisora minha na minha época de residência que eu nunca esqueci, assim. Perguntaram para ela numa roda de conversa qual é a função do técnico em saúde mental, o que a gente faz. E a resposta dela foi a seguinte: se a gente conseguir não atrapalhar eles, a gente já está fazendo bastante. É mais do que a vida já atrapalha. E eu acho que é nessa posição que a gente consegue avanços, assim, da gente ir do ladinho, da gente ir junto, fazer o percurso junto. Quando ele diz, né, não vou sair, só saio daqui com um juiz ou com um advogado, ou só saio daqui quando eu tiver algo por escrito, assistindo as pessoas indo embora, assistindo os muros caírem, assistindo o Instituto se transformar numa outra coisa, e a gente ali junto com ele dizendo, olha, é verdade, está mudando um monte de coisa, é um novo momento, essa mudança vai chegar para você também, não tem jeito, mas a gente está junto contigo. Vamos ver o que a gente inventa daqui para frente, né, assim. E tem sido muito legal, né? Alberto tem respondido a esse nosso investimento. E essa semana a gente vai com ele ao Humaitá, para que ele conheça aí a casa, que em breve ele não vai ser mais um visitante, vai ser um morador com outros 5 guerreiros sobreviventes. Excelente, Jorcelino, que fala potente, muito bom ouvir o trabalho que você e a equipe tem desenvolvido aí com o Alberto. Estou super na torcida aqui para que essa visita / em breve moradia seja, né, muito bem aceita por ele e
Obrigada por compartilhar aqui com a gente a sua experiência e trazer esse relato. Pessoal, a gente está com o tempo um pouco apertado, mas, como sempre, vamos abrir aqui a nossa roda. As inscrições estão abertas. Alguém quer trazer alguma contribuição, fazer algum comentário, trazer alguma dúvida? Pode falar, Pamela. Isso é um outro ponto que eu acho tão, assim, importante, né, que o Juscelino trouxe, o outro lado da história, né, enquanto a gente comemora, assim, o fim do manicômio, o quanto também, assim, a delicadeza que é preciso ter para escutar cada uma dessas pessoas que viveu lá uma vida toda, né, cada uma das pessoas que trabalhou lá. O NISE, ele suscita muitas coisas, né, o manicômio suscita muitas coisas, né, o que para mim eu comemoro uma pessoa que trabalhou a vida inteira, talvez esteja sentindo só a perda, né? Então, o quanto a gente convive com tantos paradoxos dentro de um mesmo processo, né, de trabalho. Então, eu achei super importante essa fala do Juscelino, que é esse trabalho artesanal que é preciso ser feito, né? Com cada um, eu pensei, gente, a gente está falando de números 300, mas cada uma dessas histórias, né? Tem trabalhos no NISE, assim, de escrita de várias dessas histórias, é lindo, assim. O meu sonho é a gente um dia conseguir transformar tudo em filme, né? A gente começou esse projeto piloto, e aí quando você vai ver cada história dessas 300, é um universo, né? E o quanto houve resistência também para sair dali, o quanto se achou que estava tudo perdido, e não, e o Juscelino está dizendo, olha, vai chegar isso para você, mas como é que a gente constrói junto esse caminho, essa ponte, né, assim, nisso que foi derrubado. Então, isso é uma delicadeza, assim, do nosso dia a dia. Achei muito importante ser colocado aqui. Aline Almeida. Oi, olá, boa tarde, boa noite agora. Meu nome é Aline, eu moro em Brasília, e eu descobri esse link literalmente num grupo que eu tenho de amigas, né, de um coletivo de saúde mental. E aí eu não tinha nenhum compromisso agora e entrei. Aí eu entrei e saí rapidinho e depois eu resolvi voltar. E, gente, que roda de conversa importante. Acho que foi tipo um encontro mesmo. Eu sou ex-residente de saúde mental do adulto aqui no DF, e tudo que vocês falaram a tarde inteira, nessa 1h30, foi, para mim, literalmente a saúde mental que a gente acredita acontecendo, né? A desinstitucionalização, as pessoas indo para residências terapêuticas, as pessoas voltando a construir vínculos com as famílias e voltando a viver em sociedade. Então, é tudo que pessoas que acreditam em uma saúde mental em liberdade gosta de ouvir, né, e ver acontecendo. Então, eu só quero agradecer pelo momento e pelo espaço e dizer que estou apenas maravilhada com tudo que eu ouvi sobre todo esse processo de vocês, e ouvi a fala do Juscelino, né, um ex-residente também, com toda essa sensibilidade, com todo esse cuidado em saúde mental, literalmente humanizado, né, em um CAPS, e que leva em consideração a presença, né? Porque muitas vezes a gente não vai fazer muita coisa, só vai estar presente para um usuário, que é a coisa mais importante naquele momento de cuidado. Então, eu só quero agradecer pelo espaço e dizer que tanto vocês que organizaram a roda, quanto as pessoas que falaram, foram maravilhosas. Aline, que bom ter você aqui, que bom que você também se inscreveu para falar. É sempre bacana saber que as nossas rodas estão circulando Rio afora, né? A gente atua muito aqui no Rio, mas já também tivemos rodas de conversa nacionais. Enfim, é sempre bom estar recebendo vocês. Vou até aproveitar para fazer a nossa propaganda. Nós temos esse espaço aqui todas as terças-feiras, de 5 às 6h30. Os links variam, mas o horário é sempre o mesmo. Espero que, se você quiser, a gente tem um formulário de inscrição que você pode também estar recebendo. Nossa, eu adoraria. Eu adorei isso aqui. Eu achei que fosse um evento específico e só pontual mesmo, mas que bom que é algo constante. Sim. Adorei, vou passar para as minhas amigas também. Pode compartilhar, volte sempre. Já estão
colocando aqui no chat o nosso Instagram. A gente também tem página no Facebook. E isso serve também para a Ana Paula, que também é de Cabo Frio. Venha mais. E muito bom ter vocês aqui. Gente, mais alguém quer compartilhar? Quer trazer alguma coisa? Temos ainda um tempinho, a gente pode extrapolar um pouco. Eu me esqueci de falar uma coisa que eu acho muito importante. Incomodem-se. Incomodem-se na vida, nas instituições, por onde vocês passarem, assim. Acho que é o incômodo e o estranhamento é que precisa ser orientador desse nosso trabalho, né? Que é muito duro, especialmente em tempos como esse, mas é no incômodo que a gente consegue a mobilização necessária para seguir operando. E é isso, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Excelente, Jorcelino, fundamental o recado. Eu ia passar a palavra para vocês também, de novo, para encerrarem. E, enfim, já passou aí seu recado. Cássia. Fiquei muito emocionada com tudo que aconteceu aqui hoje. A Érica também falou de uma realidade que eu pude vivenciar. E o Jorcelino falou do se incomodar. Eu fiz o processo de saída do Alberto Anderson da Clínica da Gávea. E o que é mais interessante de notar no Alberto, Jorcelino, é que ele sabe que nós estamos cuidando. E ele gosta muito de incomodar, porque esse incômodo traz uma produção nova de vida para o Alberto Anderson. Então, a gente tem acompanhado ainda em Irajá, né, que é a área onde ele residia, ainda discuto o caso dele, enfim, fazendo alguma participação no sentido sempre de promover algo melhor para o Alberto Anderson. Então, parabéns, Jorcelino. Alberto Anderson é uma figura muito amada por mim, sabe? E um dia vou visitá-lo, com certeza. Já pedi Diego para falar isso com ele. E parabéns, Érica. Essa roda hoje foi belíssima, porque eu também fiz parte desse trabalho, com dança, com gesto, com movimento. Muito obrigada. Parabéns a todos. Obrigada, Cássia. Em toda a roda aqui também com a gente, né? Desempenha um trabalho fundamental na rede há muito tempo. Érica, Jorcelino, gostariam de dar mais uma palavra final? Por favor, Érica. Só para estender a minha fala aqui no convite, né, dessa participação coletiva, da construção de um novo instituto, né, um instituto transformado, e também aproveitar para convidar, né, para 3 eventos que teremos. Um é nesse mês e o outro mais para o final do ano. Nesse sábado a gente está criando o Polo Esportivo Nise da Silveira. Então vai ser um viradão de atividades. A comunidade vai estar presente, vários coletivos, várias modalidades esportivas, né? Quem mora aqui perto da Zona Norte está super convidado, e das outras áreas também que queiram participar. Tá? É um momento que a gente pode estar junto até para poder conversar também sobre o projeto do Instituto de uma maneira mais ampla, né, para ver os novos espaços. Temos também o ciclo de debates, que o último será com Priscila Auer, né, e equipe, que vai ser o fechamento da internação, o fim da internação da longa permanência no Instituto, que deve acontecer no início de novembro. E temos também o Memórias da Loucura, né, Pamela? Que já estamos lançando aí, e eu acho que vai ser um sucesso também, né? Assim, a participação, o investimento está muito grande. Vocês estão também super convidados. Sempre. Eu sempre chamo para essa participação coletiva, né, para que a gente possa trazer novos atores. A Pamela falou que no momento que eu conversei com ela a primeira vez, eu não quero mais nenhum profissional no hospício. Agora eu quero profissionais, né, que possam estar compartilhando essa nova forma de se pensar, tratar e lidar com a loucura, né, o sofrimento psíquico.
Tá? Então, o NISE está de portas abertas aí para receber e para ter essa troca também. Tá? Obrigada. Obrigada, Érica. De portas abertas e muros caídos. Sem muros. Jorcelino, gostaria de fazer um comentário final. Eu acho que só agradecer, gente. Assim, tem sido difícil a pandemia, a gente tem se encontrado pouco. Eu acho que esse recurso aqui também injeta um pouco de gás, né? Assim, acho que é importante a gente reencontrar as pessoas e a gente poder ouvir que o trabalho tem sido possível, apesar de tudo, né? Assim, incluindo isso tudo também. Participarei de mais rodas, bom saber desse espaço. Obrigado, Bia, pelo convite. E é isso. Um beijo a todos, bom trabalho. Incomodem-se. Obrigada mais uma vez, Jorcelino. E antes de encerrar, queria, claro, agradecer a participação e presença de todo mundo, passar a palavra para o Pedro Gabriel. E boa noite a todos. Até semana que vem. Então, a minha fala aqui é só para falar também da minha emoção de ouvir esse relato de uma instituição que é tão importante aqui no Rio de Janeiro, pela qual, como a Érica falou, já passaram gerações e gerações de profissionais, pacientes e familiares do campo da saúde mental, uma instituição de formação, né? Uma instituição muito que tem a marca mesmo da Anísia da Silveira e que tem o nome da Anísia da Silveira, e acho que, em nome aí da Érica, que é a diretora atual, cumprimentar toda a equipe. Eu achei excelente as entrevistas dessa parte do documentário aí que foi apresentado. É um trabalho belíssimo, né? E é um trabalho belíssimo, é um trabalho de uma potência extraordinária. E o Instituto Anísia da Silveira é um dos polos mesmo de formação, né? De formação permanente para a atenção psicossocial, não só no Rio de Janeiro, né? Mas porque ele tem uma importância que vai além do município e do estado do Rio de Janeiro. É muito, muito importante. São novos caminhos, e não são novos caminhos que começam agora, né? São caminhos que estão sendo construídos há muito tempo e que estão sendo construídos no sentido de dar um destino, que é o destino desses serviços que estão, como foi mencionado aqui, os diversos serviços de saúde mental que estão ali na região do Encantado, Engenho de Dentro, todos criados a partir do Anísia da Silveira, né? Então, quer dizer, a territorialização do Instituto Anísia da Silveira e através da desinstitucionalização desse modelo manicomial um fato absolutamente auspicioso para a reforma psiquiátrica no Brasil em momentos de dificuldade, né? Então, é muito importante, em momentos de dificuldade, a gente comemorar êxitos que estão sendo alcançados. E tudo isso muito, muito carregado de emoção, né? Tem uma emoção, né? A Nise falava muito da emoção de lidar, né? Eu acho que tem uma coisa de fazer tudo isso, essas histórias extraordinárias. Vocês citaram o Alberto Anderson, não sei, eu acho que eu não conheço esse usuário, mas são histórias assim absolutamente épicas, né? De sobrevivência das pessoas que passaram por esses dispositivos, e os próprios dispositivos agora se transformam no seu contrário, né? Se transformam em instituições de promoção da saúde mental. Parabéns aí a todos, a roda foi muito bacana. Eu queria também registrar aqui registrar aqui a nossa equipe também de usuários, quer dizer, a gente tinha convidado até usuários e familiares, mas eu acho que toda a equipe aqui da Frente Stamira fica sempre muito, muito usuários, familiares, estudantes, etc., muito feliz quando a gente consegue trazer também novos eventos, novas experiências, novas pessoas. E essa roda está aqui para prestar esse tipo de testemunho também ao trabalho extraordinário que vocês estão fazendo lá
Nunes da Silveira. Parabéns, parabéns aí à condução da Priscila, do Leandro, da equipe aqui de extensionistas que ajudaram e dos residentes multi, né, que ajudaram a montar essa roda. Parabéns a todos. Foi uma roda bem bonita, né, gente? Foi super bonita, né? Bem bacana. Parabéns a todos. Obrigado, então, pessoal. Boa noite. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Mais um dia feliz, Tchau. chuva de bênção. Parabéns. Mais um dia feliz, chuva de bênção. Mais um dia feliz, chuva de bênção para todos. Amém.